Maravilha, então. Mais uma reposição, se Deus quiser, a última. Como eu tinha contado para vocês, deu um total aí de 22 reposições já. Vai ter 22, 23, 24 reposições de todas as turmas que eu dou aula. Então, é um semestre atípico por conta da quantidade de feriados acumulados em um único dia da semana, né? Ou em alguns únicos dias, né? Segunda e terça, que acumulou muito. Feriado na segunda, quebrava a gente, terça emendava, a segunda quebrava a gente também. Mas beleza, a gente está aí firme e forte, nossa parte está sendo concluída, vai ser bem legal. A gente vai dar continuidade agora na explicação e na conclusão de uma montagem de uma lista baseada em um array, né? Então a gente quer tratar isso daí, como que a gente pode transformar um atributo array, deixá-lo restrito, né? Deixar a visibilidade dele privada, encapsular ele. E quando a gente encapsula, a gente tem que imaginar que a gente está tirando as funcionalidades, né? Então a gente está restringindo o acesso às funcionalidades. Para tanto, a gente precisa fazer alguns trabalhos de validação. E aí essas validações é justamente o que a gente está elaborando e montando nesse momento, né? A gente está criando essas validações para que não ocorra inserções em locais indevidos, que não estoure a quantidade de elementos que pode ser adicionado, e a gente está saindo exatamente desse ponto de simplesmente usar um array como atributo para a gente encapsular todas as regras que seriam possíveis de serem quebradas, né? Então a gente faz um tratamento de todas elas, encapsula e dá uma forma de acesso tratada e já protegida. Essa é a ideia, né? E aí, obviamente, a gente tem algumas estruturas prontas para fazer isso, que vai ser a próxima coisa que a gente vai ver. Mas, por enquanto, vamos ver o funcionamento, traduzindo, vamos montar na mão, né? A gente tinha feito na última aula, então, uma classe para representar um aluno, e aí o nosso aluno ele tinha um nome. Então era somente para cadastrar os nomes dos alunos em um determinado curso. O nosso aluno, a gente colocou ele para ter um construtor que passava o nome, a gente não tem um construtor padrão, a gente só tem um construtor com uma string, que já seta o nome. O nome, nós já temos uma validação no nome, onde o nome ele não pode ser nulo e não pode ser vazio. Então, se for passado um valor null ou se for passado uma string vazia, vai ter aqui uma reclamação, então vai falar lá que o nome do aluno não pode ser vazio. A gente pode implementar, por exemplo, que o nome do aluno tem que ter pelo menos 2 caracteres, 3 caracteres, alguma coisa assim. É possível também, porque aí a gente só coloca mais um teste e uma exception dizendo que o tamanho não é válido. E a gente fez o nosso toString para representar o nosso aluno em formato texto. Beleza. A gente criou lá uma classe curso e a classe curso nossa, ela era responsável por ter a descrição de um curso. Então, quando a gente instanciava um objeto a partir dessa classe, tinha uma descrição que diria qual que era o nome do curso e a quantidade de alunos que tem nesse curso daí. Ela, na verdade, a gente colocou um limitador, por enquanto, né, de tamanho 4, somente para a gente ver acontecendo, a gente tem variando, a gente está variando, né? Já colocamos 10, já colocamos 3, já foi 5, 4, a gente vai variando só para a gente fazer os nossos testes. Então, aqui ainda é um valor que a gente está testando, experimentando. Isso aqui é bacana para que a gente possa entender e ver o limite na hora que a gente for testar. Então, a gente criou uma descrição para o nosso curso. Essa variável total de alunos aqui, esse atributo total de alunos, ele não é público, ele não é utilizado externamente, né? E não é ele que influencia o total de alunos que eu posso colocar, que limita o total de alunos que eu posso colocar, quem limita o total de alunos é literalmente o tamanho do array de alunos que eu coloco aqui. Por enquanto está dessa forma. Cada vez que eu insiro um novo aluno, eu incremento em 1 aqui o total de alunos e a gente fez o incremento e a gente fez as validações. Deixei um espaço em branco aqui para você perceber que a gente não tem um construtor, logo estamos com um construtor padrão, que é o curso abre e fecha parênteses sem fazer nada. É isso daí que está acontecendo por enquanto, estamos sem um construtor padrão, beleza?
mas foi de propósito. A gente não escreveu, se a gente não escreveu, por osmose lá, de forma implícita e automática, o compilador do Java já cria para a gente esse construtor padrão. Fizemos, então, a entrada do valor da descrição e aí a gente começou a querer adicionar alunos. Então, quando a gente tentou adicionar um aluno de forma irrestrita, né, eu vou adicionar em uma posição vaga no meu array, na primeira posição vaga que eu encontrar. Então, aqui é o adiciona na primeira posição vaga, né? Então, esse método daqui, ele é interessante, funciona muito bem, mas ele não é performático, né? Porque quando eu não tenho nenhum aluno, é fácil. Quando eu não tenho nenhum aluno, é a primeira posição. Ele pegou, inseriu na primeira posição, voltou. Mas quando o meu array ele já está muito cheio, e dependendo do tamanho dele, esse processo é custoso. Ele vai ter que varrer todo o array para poder inserir um novo aluno. E isso daí não é legal. Tem um custo alto isso daí. Então a gente viu que esse processo é fácil, é bonitinho, mas ele é custoso quando a gente tem o nosso array cheio. Então ele começa a custar o tamanho ou a quantidade de alunos aí, né? E aí fica ruim para a gente. Fizemos algumas validações, né? A gente já tinha feito aqui uma validação separada, um lançamento de exceção, e a gente fez alguns métodos privados para testar se a lista de alunos está cheia, se a lista de, se a posição que a gente está tentando acessar dentro dessa lista é uma posição válida, verificando se essa lista está vazia. Então a gente está testando os dois limites, imaginando primeiro o primeiro e o último aqui, o lista vazio, lista cheia, né? Nós estamos blindando o nosso array para que não tenha aquela famosa exceção array index out of bounds, né? É isso daí que a gente está blindando, para que você não tente acessar uma posição fora dos limites do array. Porque se você for decontando, tirando elemento, tentando manipular um array vazio, você não consegue fazer nada. Se você tentar adicionar, você não passa da última posição. Mesmo a gente lançando uma exceção, isso daqui impede de ter uma exceção genérica, né? Agora a gente sabe o que aconteceu. E também, essa outra aqui, que é a validar a posição, ela também serve para fazer a blindagem do array index out of bounds, né? A gente não deixa acessar posições que não existam dentro do limite do array. E isso daqui é bacana, são as 3 validações que a gente fez, então, uma de lista vazia, uma de lista cheia e uma de posição. Começou o adiciona de verdade, né? A gente foi fazer um adiciona. Aquele primeiro a gente viu que não era tão performático, e aí a gente foi tentar fazer agora uma técnica de adicionar no final, imaginando que a gente não vai deixar lacunas na nossa lista. Sempre que a gente remover um aluno do nosso curso, a gente puxa os elementos que estão na frente dele para cobrir essa vaga. Isso daí é muito importante. Então, fazer essa puxada de valores para cobrir é interessante e é importante justamente para proteger. Agora, olha só que interessante. Já que eu tenho certeza que eu não vou ter buracos vazios, eu vou ter, por exemplo, 3 alunos lá. Eu tenho 3 alunos nesse momento. E eu quero inserir mais um. Eu vou no final da lista e insiro esse aluno daqui. Simplesmente eu vou no final e insiro. Se eu souber a posição, eu não preciso passar pelo processo que a gente acabou de passar ali no adiciona aluno. O adiciona aluno, ele iria ver, tá vazio? Não, tá vazio? Não, tá vazio? Não, tá vazio. Ah, essa posição tá vazia? Insere o aluno aqui. Ela estava fazendo isso. Agora não, eu vou falar, insere o aluno. Vai lá na última posição e insere direto. Direto, ele acessa a última posição e já insere o aluno ali. Então, é muito mais rápido. Se a gente imaginar aí que, por exemplo, eu tenha um array de 100 posições, eu iria inserir o último aluno, eu teria que passar por 99 alunos no primeiro caso, lá do adiciona aluno, e agora, no adiciona no final, é direto. Literalmente assim, vai na última posição, tu que foi na última posição, adiciona. O outro não, vai na primeira posição, tá vazia? Não. Vai para a segunda, tá vazia? Não. Vai para... Ele vai uma por uma. Então, é custoso isso daí. A gente, então, tem aqui um adiciona no final. O adiciona no final, ele literalmente vai fazer com que a gente tenha um processo de inserção muito rápido, né? Só que a gente tem algumas validações importantes que devem de ser respeitadas. A primeira é validar se o aluno
ele é um aluno de verdade. Ou seja, se eu não estou tentando inserir um valor nulo ou um valor vazio, preciso testar isso? Não, não preciso, porque na hora que for criado um aluno, ele já é testado, porque a nossa classe aluno, ela já tem a validação através do setNome, que é justamente a validação que a gente já tinha feito aqui. Então, por conta disso, já passa esse processo aqui, quando chega um aluno nesse ponto, o aluno ele é um aluno válido, é um objeto válido com um nome válido. Então, a gente já está aí no esquema de ter valor válido dentro do atributo nome do objeto aluno. Está sossegado. E o que mais que eu preciso testar? Se eu estou adicionando, se eu estou colocando mais, eu preciso testar se a lista está vazia? Não, não preciso. Se eu tô controlando a posição, eu preciso verificar a posição? Não, não preciso verificar a posição, porque sou eu que estou controlando, eu sei qual que é a posição válida. Já que eu não preciso controlar a lista vazia, não preciso controlar a posição, eu só preciso testar se há ainda a possibilidade de adicionar novos elementos à minha lista. Traduzindo, eu preciso verificar se minha lista não está cheia. Então eu testo, lista cheia? Se tiver lista cheia, lança exceção. Se não, eu vou lá na última posição, que é justamente a quantidade de alunos, a última posição, e no meu array de alunos, na última posição, eu adiciono esse aluno novo. Incremento minha posição. Beleza, a partir desse momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho mais um aluno adicionado no final. É extremamente rápido esse processo daqui de adicionar ao final de um array list, de uma lista baseada em array. Quando eu quero, por exemplo, adicionar em uma posição específica, porque não é sempre que a gente quer adicionar no final, a gente vai ter aquele problema de ter que passar posição por posição. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui 4 elementos. Eu quero adicionar o próximo aqui. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui abrir um espaço, ou seja, empurrar esses dois para frente, para que eu possa colocar mais um elemento aqui. Então, ou seja, eu tenho que copiar esse daqui que está na última para a posição na frente dele. O que está na penúltima, para quem está para a posição da última. E aí, abrir uma vaga aqui para que eu possa colocar um novo elemento. É isso daí que eu preciso fazer. Então, esse processo é custoso de ser feito. Porém, a gente fez aqui da melhor forma possível, né? Para poder adicionar em uma posição, preciso verificar o aluno, a gente já verifica, né? Preciso verificar se minha lista não está cheia e eu preciso verificar se a posição que eu estou tentando inserir, se é uma posição válida. Lembrando que posição válida, nesse caso, não diz respeito a uma posição dentro dos limites do array de alunos, mas sim entre as posições preenchidas, né? Os elementos que eu tenho. Porque se eu colocasse para ser dentro de posições dentro do tamanho do array, eu poderia estar inserindo alguns aqui e aí tinha uma posição vazia, e eu insiro numa outra posição, pulando casinhas, deixando lacunas. E isso daí não pode acontecer. Já que não pode acontecer, nós fazemos o processo de mover os elementos. Então, está vazia? Copio essa para essa daqui, abro o espaço nessa daqui, insiro o novo elemento aqui. Pronto, a gente fez isso daí. Esse processo daqui, ele tem um custo alto de inserir em uma determinada posição. Lembrando que a gente está inserindo no final, inserindo numa posição específica, obviamente a gente vai pensar em inserir no início. O inserir no início é inserir na posição 0. Literalmente, a gente vai pegar todo o array e mover, né? Pega esses elementos, move uma casinha para cá, então move uma casinha para frente, liberando a primeira para inserir o elemento novo lá. A gente tem um custo gigante. Então, inserir na primeira posição de uma lista baseada em array é mega custoso. O custo dela é absurdamente alto, porque eu tenho que mover todos os elementos à minha frente. Então, inserir na primeira posição não é algo legal. O legal é eu poder inserir sempre no final. Quando não é possível, isso gera um custo considerável. A gente viu, então, que a gente só estava inserindo, mas se a gente quisesse pegar um elemento que a gente inseriu, fazer um get do elemento, né? Então isso aqui tudo é set, a gente precisa fazer um get, né? Então, o get aluno, o pega aluno, né? Então, eu quero pegar um aluno, fazer um método que pega o aluno. Eu passo a posição que eu desejo pegar.
Então, agora, olha só que bacana. Quando eu vou pegar, me interessa saber se minha lista está cheia? Não, se minha lista está cheia, beleza. Ela já está cheia e acabou. Ótimo, estou ocupando tudo. Se ela está cheia e não é problema para mim, o que eu preciso testar? Bem, eu estou testando aqui, eu quero pegar uma determinada posição. Então, para pegar uma determinada posição, eu preciso validar a posição. Então, eu tenho que validar a posição. E se eu estou tentando pegar uma posição, eu preciso que tenha elementos para que eu possa pegar, porque a posição é somente dos elementos que eu tenho dentro do meu array. Logo, se minha lista está vazia, eu não tenho elementos para pegar, então esquece, nem vou verificar a posição, já era, caiu fora. Então tem essa característica daqui, que eu verifico se a lista está vazia, se não tiver, caiu fora. Se ela tiver elementos, eu verifico se o valor que eu passei aqui, se o índice que eu passei aqui, se a posição que eu passei é uma posição válida, se eu posso utilizar ela. E aí, se for, eu retorno o aluno naquela posição específica que eu passei. E aí, beleza, o pega foi resolvido facinho. A gente teve também aqui um toString para poder fazer uma lista, né? Mostrar lá o nome do curso e os alunos que estão matriculados. Nesse momento, a gente está iterando com for each, e aí esse cara daqui ele está mostrando as posições nulas só para que a gente possa ver posições nulas, né? Isso daí é só para a gente poder ver as posições nulas. Em um passo futuro, a gente vai arrancar isso daqui, né? De ver posições nulas. A gente não quer que ele veja posições nulas, porque cada vez que eu mando converter o meu array, ele está passando por todos os elementos. Convertendo para string, ele está iterando todo mundo. Se eu tenho um array de 1000 posições, eu tenho 2 cadastrados, isso daqui é um custo computacional absurdo, não é legal. Logo, o que a gente deve fazer nesse caso daqui? A gente deve de limitar ao total de alunos, de 0 até menor que o total de alunos. A gente vai fazer isso mais para frente. Vamos fazer mais um método aqui, que eu acho que é importante. A gente fez o pega, para a gente saber pegar o elemento que a gente adicionou. Mas e se eu quisesse, nesse momento, saber quantos alunos eu tenho cadastrado em um curso? Então, para saber o total de alunos cadastrados no curso. Muito bacana, né? Muito fácil de fazer. Se você pegar e montar aqui um public, ele vai retornar um valor inteiro. E a gente vai pegar e chamar de tamanho, por exemplo. Pega o tamanho, né, ou a quantidade, né, de alunos, tamanho da minha lista de alunos. Isso daqui, a gente já imaginaria assim, return alunos, ponto. Quando você faz isso daqui, ele retorna o tamanho do array. E, na verdade, eu não quero saber o tamanho do array. Eu quero saber a quantidade de alunos que eu tenho. Então, o tamanho ou quantidade de alunos que eu tenho cadastrado tem que ser tratada não com o array.length. Tem que ser tratada com o total de alunos. O total de alunos diz realmente quantos alunos que eu tenho. Ou seja, qual que é o tamanho da minha lista atualmente? O tamanho do array é quantos alunos eu posso cadastrar. O total de alunos é quantos alunos, qual que é o tamanho dessa turma, né? Qual que é o tamanho da turma deste curso em específico. É isso daí que a gente vai retornar. Então, a gente tem aqui o tamanho que retorna o total de alunos e não o tamanho do array. Só para lembrar desse detalhe. Maravilha, a gente chegou aqui já num ponto bacana. Só para a gente poder utilizar isso daqui para ver de alguma forma, né? Eu vou colocar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer dessa forma para imprimir aqui o tamanho. E aí a gente já vai utilizar esse método de uma forma interessante. E aí aqui, se a gente compilar, belezinha, rodando o usa curso, então fui lá para o usa curso rodando, olha só que legal. Ampliar para a gente ver melhor, começando lá no início. A gente tem aqui, ó, aqui é a posição dele, né? Que é lá do usa. Só que aqui está falando a quantidade de alunos, ó. Aqui eu tenho total de alunos, 0.
né? Aqui, perdão, é o contrário. Aqui é vezes que eu executei, né? E aqui é o total de alunos, 0. Deixa eu só mudar o... Deixa eu mudar o caractere, né? Para a gente ver melhor, senão vai ficar confuso. Vamos colocar uma chave aqui só para a gente ver. Olha lá, com a chave. Acho que vai ficar melhor. Executando. Olha só que legal agora. A gente tem 0 alunos nessa primeira execução. A gente cadastrou um aluno, que é o José Everson, tem um aluno. Na terceira execução, a gente cadastrou mais um aluno, que é o Albertino. Está lá, 2 alunos. A gente cadastrou agora, nessa quarta execução, nessa quarta impressão, o Claude, mas a gente colocou ele na posição 1. Então, ele pegou a posição que estava o Albertino, empurrando o Albertino para frente. 3 alunos cadastrados. A gente adicionou agora o Dionésio no início, né? Tivemos, então, 4 alunos cadastrados. E a gente consegue mostrar quem está na posição de índice 3. Está lá, o pega na posição de índice 3, né? Está trazendo o Albertino. Lembrando que é 0, 1, 2, 3. Então, a gente tem 4. Esse aqui, o posição 3, traz justamente o Albertino. Joia, está funcionando. Só que o nosso set, se a gente for falar de encapsulamento, né? A gente fez aqui o private do array de alunos e a gente precisa fazer um set aluno de alguma forma. O nosso set aluno, ele adiciona alguma coisa. Só que o nosso set, ele pode ser adicionar ou remover. O nosso get é o pega, já está joia. Mas o nosso set, eu posso setar uma posição nula. Eu posso atribuir um null, ou seja, remover um aluno, né? Então, a gente vai fazer agora a remoção. Então, a gente vai fazer, nesse momento, a remoção de alunos. Então, a gente fez aqui o adiciona. Vamos fazer agora o remove. Ele vai ser o método público. Retorna void. Remove. E vamos fazer um remove do final, que é o mais fácil. Então, a gente vai ter um remove do final. Depois, a gente vai ter um remove de uma posição e um remove do início, né? Olha lá, remove da posição, remove do início. Então, temos esses 3 métodos para implementar que fazem parte dos nossos assessores, né? Seria como se fosse um set. O remove, na verdade, ele está inserindo um null na posição, só que, além disso, ele movimenta os elementos para a gente não ficar com lacunas, né? Assim como o inserir faz a mesma coisa. Agora, vamos trabalhar em cima desse cara aqui do remove do final, né? O remove do final, olha só que interessante. Ele é bem simples, né? Quando eu quero remover um elemento do final, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir na última posição e tirar um elemento. Como que eu vou na última posição que tem alunos, né? Se a gente seguir aqui, só olhando aqui em cima, vamos supor aqui, eu tenho o José Everson, vou colocar aqui, só tirar esse cara, colocar aqui o... Acho que estava assim. Nésio, o Cloud está aqui. É assim que está. Por exemplo, né? Quando eu estou fazendo um cadastro, através dos nossos métodos, ele vai contando o total de alunos. Se eu for ver, esse cara daqui está no índice 0, esse daqui está no índice 1, esse aqui está no índice 2, esse daqui está no índice 3, aí aqui começa a ser o índice 4, deixa eu só colocar uns espacinhos para o índice ficar no jeito. Índice 4, índice 5, estou imaginando que possa ser maior que 4 ali, né? Índice 6, 7, 8, 9. Então, imaginando que eu podia ter aí 10, né? Aqui seria, por exemplo, 10 alunos. Seria isso daí
que está representada aqui em cima. Quando eu tento fazer essa inserção, essa remoção, qual que é o objetivo? É eu vir aqui e remover o Albertino. Só que eu tenho que lembrar o que está nessas caixinhas aqui. Isso daqui está nulo. Isso aqui está nulo. Isso daqui está nulo. Aqui está nulo, nulo e nulo. É exatamente esses valores. Quando eu crio um objeto e ele tem como atributo um outro objeto, né? Um objeto e ele tem como atributo outro objeto, se eu não instancio no construtor, ele fica nulo, né? Se ele fosse primitivo numérico, ficaria 0, primitivo booleano ficaria falso, primitivo char ficaria caractere /0 ou caractere nulo, né? Então, olha só que interessante. A gente vendo isso daqui, dá para perceber que se eu tentar remover do final, eu tenho que pegar a última posição. O meu total de alunos está igual a 4, que eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tentar inserir um novo valor, ele vai inserir aqui. Então, se eu for adicionar no final, o próximo cai nessa posição daqui. Beleza, era isso que a gente queria. Só que pensa agora comigo. Se eu mandar remover da última posição, eu não posso pegar o tamanho do array, porque ele estaria aqui. O tamanho do array é 10. Então, aqui seria o tamanho do array, né? Então, 10 é o tamanho do array. Se eu tentar pegar dessa posição, array index out of bounds. Ele vai passar do limite do array. Se eu pegar o tamanho menos 1, estou pegando S e vou tentar remover uma posição nula, ou seja, posição que não existe. Se eu tentar pegar agora o total de alunos é 4. Se eu for aqui, aqui também é nulo. Então, não é o total de alunos, é o total de alunos menos 1. Então, se eu for pensar assim, eu estou removendo. Pô, se eu estou removendo, eu estou decontando a quantidade de alunos. Então, vamos decontar aqui a quantidade de alunos. Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser aqui, ó, decontar o total de alunos. Estou decontando. Tirei 1. Removi 1. Quando eu removi 1, o que aconteceu aqui em cima? Esse 4 passou a ser 3. Agora, 3 é o último elemento que eu tenho. Se eu pegar e agora remover esse cara, eu removo o último elemento, eu removo do final da minha lista. E a minha lista vai ficar, para quando eu for inserir, esse daqui vai estar nulo e eu vou poder inserir nulo em cima desse nulo sem problema nenhum. Então, aqui eu fiz lá o menos, menos. Depois que eu fiz o menos, menos, eu vou fazer alunos. E aí, o que eu vou fazer nesses alunos? Como que eu vou remover um aluno? Puxa, como que eu removo? Bem, eu não falei que ali tinha que estar nulo? Então, quer dizer que na posição total de alunos, que é a última posição nesse momento, eu atribuo nulo. Estou jogando nulo para lá. Nesse momento, eu joguei nulo. Pronto. Olha lá. O que acontece agora? Vamos voltar lá em cima. Ó. Quando eu jogo nulo, eu decontei e foi para 3. Vim aqui nessa posição e atribuí nulo. Ó que belezinha. Quando eu atribuo nulo, está feito aí a minha solução. Eu removi do final da minha lista. Temos 3 alunos no total. 1, 2, 3. Se eu tentar adicionar um novo, ele vai cair justamente nessa posição, que ela está nula. Perfeito. É isso que eu queria. Agora a gente já fez isso. Vamos ver aqui, então, vamos conversar sobre, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso testar o aluno? Não, porque eu estou removendo, não quero nem saber. Eu preciso verificar se minha lista está cheia? Não. Eu não preciso verificar se minha lista está cheia. Se a minha lista estiver cheia, eu estou removendo da última posição, está tudo certo. Tá. Eu preciso verificar a posição da onde eu estou removendo? Não, eu não preciso validar isso porque eu, programador, estou controlando aqui, ó. Já está feito o controle, está tudo certo. Tem mais alguma? Tem, lista vazia. Se eu tentar remover do final e a minha lista estiver vazia, eu tenho que gritar, porque não tem elemento para ser removido. Então, eu preciso testar aqui se lista vazia. Olha lá, vou testar se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia,
opa, estoura uma exceção lá, você não pode tentar remover porque não tem elementos a serem removidos. Maravilha, a gente já consegue visualizar. Bom, tem o elemento, passou por esse teste daqui. Se tem elemento, eu vou decontar o total de alunos e eu vou atribuir nulo para essa posição daí decontada. Feito isso daí, ó, show de bola, acabei de remover um aluno no final. Muito bacana, né? O esquema de remoção ficou jóia, então a gente viu que funciona bem legalzinho. Vamos testar esse remove do final, né? Vou compilar esse cara daqui, compilado, não tem erro nenhum. Vamos tentar remover do final. Agora, a gente foi lá no finalzinho, né? E a gente vai começar a remover os nossos alunos cadastrados. A gente adicionou, ficou no final aqui ficou Dionésio, Joséverson, Claude e Albertino. Então, se eu mandar remover do final, ele vai ter que remover o Albertino. Então, não vai poder mostrar o Albertino mais. Então, agora, se eu vier aqui e falar que o meu curso 1, ponto, remove do final, estou mandando remover do final, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o Albertino, logo vai ficar o primeiro é o Dionésio, o segundo é o Claude, o terceiro é o Joséverson. Vai ficar Dionésio, Claude, Joséverson, sem o Albertino. Então, a gente vai ver isso daqui, né? Deixa eu mandar imprimir aqui, para a gente visualizar. Essa aqui foi a sexta impressão. Essa aqui é a sétima impressão, para a gente ver. Compilando, executando. Vamos maximizar aqui. Olha lá que legal. Do início, então, agora a gente tem 10 elementos, né? Tá zerado, não tem nenhum. Cadastrei 1, cadastrei 2, cadastrei 3, cadastrei 4, só mostrei 1, né? E agora aqui, olha, a gente está removendo 1. Na hora que a gente remove 1 de 4 alunos cadastrados, a gente removeu do final. O Albertino saiu, olha lá. A gente atribuiu nulo, então ele ficou nulo, ou seja, a gente removeu. A gente tem um total de 3 alunos agora, somente esses 3. Essa daí é a grande ideia de trabalhar com as remoções, né? Então, estamos lidando com esse tipo de técnica para entender o processo. Vamos ver agora se fica bem bacaninha fazer. Só vou colocar aqui um, para não ficar tudo colado, né? Se fica bem bacaninha a gente remover de uma determinada posição, que não deve ser tão difícil, né? A gente já fez adicionar numa determinada posição, remover de uma determinada posição, tranquilo também, né? Então, se a gente adiciona, a gente remove. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu vou adicionar, imaginando que eu tenho 4 elementos, eu quero adicionar na posição 2, 0, 1, 2, eu tenho que empurrar para frente isso daqui, e aí eu insiro um novo aqui. Quando eu quero remover esse cara, vai ficar um buraco. O que eu preciso fazer? Eu preciso mover esse para cá, ficou um buraco aqui, preciso mover esse para cá. Beleza, aí ficou certo. É isso que eu tenho que fazer. Então, esse é o processo que a gente precisa executar para fazer a remoção de uma posição. Eu não posso deixar espaços vazios dentro da minha lista. Se eu deixar espaço vazio, a gente vai ter problema aí de manipulação dela. Então, vamos entender o processo. Imaginando agora que eu falo que eu quero remover da posição 1. Vamos tirar o Joséverson daqui. Eu quero remover esse elemento. Se eu vier aqui e simplesmente atribuir null para ele, olha o que aconteceu. Se eu simplesmente fizer isso, né, eu vou ter um buraco. O null é buraco, né? Aí eu vou ter Dionésio, ninguém, o Claude. E aí deu um problema. Não dá para fazer dessa forma de deixar buracos.
que eu preciso fazer, então? Eu preciso pegar agora quem está na frente e jogar para cá. E aí, se eu fizer isso, ficou uma cópia aqui. Ficou. Puxa, não ficou legal. Vamos voltar, então, aqui o que estava, porque não ficou bacana. Bem, eu quero remover da posição 1. Beleza? Remover da posição 1. Eu venho aqui e pego esse cara da frente. Peguei. Copio na posição 1. Copiei na posição 1. Eu venho aqui e pego, agora, eu vou para a posição 2 e pego quem está na frente da posição 2, que é null. E jogo para cá. Eu acho que essa é uma boa técnica para a gente usar. Dessa forma, a gente vai conseguir remover. Então, vamos voltar e entender o que a gente conversou. Eu venho na posição que eu quero remover, então eu venho aqui na posição que eu quero remover a posição 1, pego quem está na frente e copio para cá. Faço uma cópia, olha lá, jogo sobre, joguei sobre. Agora, ando para a próxima. Vou andar para a próxima, vim aqui ó, na posição 2. Pego quem está na posição 2, estou na posição 2, pego quem está na frente da posição 2, que é nulo, e copio para cá. Feito isso daí, a gente conseguiu remover um elemento. E aí a gente não ficou com lacunas, não tem buracos na nossa lista e está tudo certinho, né? A gente deixou nulo. Vamos entender para ver se esse processo vai funcionar muito bem. Então, vamos montar. O primeiro teste que eu acho que é importante a gente já lembrar é, se a gente está removendo de uma determinada posição, eu tenho que dizer aqui de qual posição eu quero remover. Só que aí eu tenho que verificar se, antes de tentar remover, se minha lista, se ela está vazia. Se ela estiver cheia, não tem problema. Para mim está ótimo. Mas se a lista estiver vazia, eu tenho problema porque eu não tenho posições válidas. Depois que eu tenho certeza que minha lista não tem vazia, não está vazia, ou seja, tem elementos lá dentro, tem alunos, né, cadastrados nesse curso, eu posso verificar se a posição que eu estou querendo é uma posição válida. Então, valida posição. Se a minha posição for válida, beleza, eu posso continuar aí o meu processo de remover. Vamos entender agora o que eu vou fazer, né? Eu preciso pegar e chegar na posição que eu estou, que eu quero remover, que ela é uma posição válida. Então, se você for imaginar que eu vou da posição válida até o final do meu array, então a gente vai fazer um laço, né? Não dá para ser um for each, porque eu preciso do índice. Então, vamos fazer isso daqui. Então, por enquanto, eu quero int atual, começando na posição que eu quero remover, que foi isso daí. Se eu quero remover na 1, eu vou lá na posição 1. Vou fazer isso daqui. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu tenho que ir andando para frente. E esse andar para frente é importante, porque eu tenho que pegar até o final do meu array. Então, atual menor que alunos.length. E aí é uma dúvida, é isso? Não. O final da minha lista não é o tamanho do array, é o total de alunos. Ele indica onde eu tenho alunos. Então, eu faço até aqui. Vou fazer para frente, então é incremento. Atual, mais. Legal. Já que é isso daí, qual que é o processo que a gente falou? Eu vou pegar a posição atual, nela eu vou jogar quem está na frente. Então, eu vou pegar o próximo e jogar no atual. Eu vou criar aqui int, a gente está lidando com... eu vou fazer int porque é posição, né? A próxima posição, próximo, e vai receber o atual mais 1. Só para ficar didático. Precisava fazer isso aqui, não precisa criar, obviamente. O que eu faço agora é isso daqui, ó. Alunos na posição atual vai receber
aluno na próxima posição. Na próxima posição. A posição atual é próxima, né? Falei no feminino, então feminino aqui. Então, próxima recebe atual mais um. Próxima posição, posição atual, aluno na posição atual recebe o aluno na próxima posição. Ou seja, é literalmente o que eu falei, né? A gente vai pegar e receber na posição atual, receber quem está na próxima posição. Na posição atual, receber quem está na próxima posição. Na posição atual, receber quem está na próxima posição, assim por diante. Então, a gente vai fazer literalmente esse andar, né? A gente vai fazer isso daí andando. Depois de feito isso daí, a gente removeu um. Mas a gente não indicou que estamos com menos um aluno. Eu preciso ir lá e indicar que temos menos um aluno. Só que se você pegar, por exemplo, a última posição, a gente vai ter um problema. Olha só, se eu quiser remover passando o índice da última posição, né? Imaginando que meu array está lotado. Vamos ver aqui, ó. Eu passei o valor 9 para remover. Ele vai tentar remover, vai tentar copiar a posição 10. Vai dar um array index out of bounds. Porque se eu tentar remover quem está na última posição, ele vai tentar copiar justamente esse cara daqui, que é o tamanho do array, fora do limite do array index out of bounds. Então, temos um problema aqui, né? A gente não pode ir até o tamanho total, né? A quantidade total de alunos. A gente tem que ir menos um. Se tiver lotado, a gente não vai fazer isso daí. Então, olha só que interessante, né? Se for a última posição, a gente não vai tentar arrancar dela. A gente vai pular. Beleza. Mas o que, que acontece agora? Bom, vamos ver o que, que vai acontecer. Se eu passar para remover a posição 9, ele vai fazer? Não. Por que, que não vai fazer? Porque ele vai pegar total de alunos, que nesse momento, se tivesse lotado, seria 10. Aí ele vai fazer 10 menos 1, 9. Só que ele está fazendo menor. Ele vai chegar até aqui. Isso daqui passou da posição. A nossa posição inicial é 9. Ele já não vai cair. Então, essa última posição, ela precisa ser tratada por fora, né? A gente não vai fazer essa última posição. Logo, olha só a saída que dá para realizar. A gente pode chegar e falar que a última posição que a gente tem preenchida, a última posição que a gente tem preenchida, ela vai ser null. Será? Poderia fazer isso daí, né? A última posição. Ou ainda, né? E se eu imaginar que o meu laço continue fora dele? Para tanto, eu faço isso daqui, ó. Int atual. Declarei fora, só declarei fora. Por quê? Porque eu posso pegar e fazer essa ideia daqui. Como a última posição, o próximo da última posição não existe, o que eu vou fazer? Vou atribuir null. E aí ele vai ter passado, estourou o tamanho do array. Nessa última posição, eu atribuo o null na mão. Então, ele não vai ter o problema de estourar o array, não vai dar exceção de acesso fora dos limites, o array index out of bounds, e eu vou atribuir null. Então, isso daqui resolve. Só que, além disso daí, a gente vai ter que dizer que agora a gente tem menos um aluno. Então, menos um aluno. Acabou. A gente acabou de fazer a validação de remoção de aluno. Vamos ver se isso daqui funciona. Só para a gente poder lotar esse cara, eu vou voltar aqui com 1, 2, 3, lá tem 4. Vou deixar aqui 4. Joia? Então, deixei 4 aqui, só para a gente ter poucos, para não precisar preencher muitos. Eu vou comentar esse cara por enquanto. Melhor, vou comentar ele para não dar problema. Depois eu tiro ele, é somente para mostrar, né, acontecendo aqui. E a gente vai fazer o C1
ponto, remove da posição. Então, eu quero remover da posição. Vou mostrar aqui um remove da posição. Isso aqui seria a nossa 8ª impressão. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui só para a gente ver, né? Para ficar legal, que a gente removeu o Albertino da última posição. Vamos remover da posição 1. Remover o Clout. E aí vai ficar Dionésio e Joséverson. Isso? Não, vai ficar... Vou remover o Joséverson. Vai ficar Dionésio e Clout. É isso daí. Vai ficar Dionésio e Clout aqui. Compilando. Executando. Ó, que legal. A gente removeu agora, né? Quem estava na posição 1, que era o Joséverson, e aí ele trouxe para cá. Funcionou. Ficou legal. Mas e se? E aí o e se é sempre legal, né? Vou comentar esses daqui, só para não dar problema de impressão. Eu, por enquanto, então, se esses dois estão comentados, eu continuo com os meus 4 alunos cadastrados. Eu quero testar agora, por exemplo, remover de uma posição que não exista, 50. Estou jogando bem alto para a gente perceber. Se eu fizer isso daqui, compilou, rodou, a gente vai ter lá ilegal argument exception, posição 50 é inválida. Legal, a gente tratou e a gente lançou uma exceção. Se eu tentar remover agora aqui do início, por exemplo, né? A gente só tem o nome do curso nesse momento aqui, e eu tentar remover da posição 0. Vou compilar aqui, executar, a gente vai ter uma lista vazia. Então, antes de tentar remover, eu preciso ter elementos, então minha lista está vazia, ele não vai deixar fazer. Vou deixar aqui só comentadinho, né? Para a gente ver bonitinho, olha lá, comentado. Então, lista vazia, a gente tem ali. E agora, vamos tentar remover. Então, eu vou tirar isso daqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e remover da última posição. Se eu comentei, quer dizer, então, que agora temos 4 cadastrados aqui. Se está comentado, eu tenho 4. Então, se eu tenho 4, 0, 1, 2, 3 é a última posição. Isso aqui seria a nossa 11ª impressão, só para a gente acompanhar, saber aonde que está ocorrendo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se ele consegue realmente remover. Compilou, executou, ele conseguiu remover da última posição sem problema nenhum. Ó, que legal, a gente estava lá com a lista lotada, eu mandei remover aqui a posição 3, ó, posição 3, o Albertino, mandamos remover essa posição e ele conseguiu atribuir nulo para a última posição sem estourar o tamanho do nosso array. Muito legal, funcionou joinha, bacana mesmo. Então, esse tratamento da última posição foi esquematizado e funcionou muito bem. Então, aqui a gente tem que a remoção de uma determinada posição, ela está sendo tratada e funciona legal. Vou remover do início, já que a gente já está aqui, né? Vamos fazer um remove do início. O remove do início, a gente vai remover de uma posição qualquer. Então, só que a gente passa o 0 como índice. Então, eu quero remover da posição 0. É isso, remover do início é remover da posição 0. E é tranquilo, né? Então, se eu compilar isso daqui e agora executar, vou testar aqui um remove do início. Olha lá o remove do início, né? E aí a gente vai ver o que acontece aqui no remove do início. Compilou, rodou, e olha lá o nosso remove do início funcionando. A gente tinha o Dionésio aqui na primeira posição, falamos remova do início. Ele tirou o Dionésio da primeira posição e puxou o Joséverson para a primeira posição. Para a posição que estava o Joséverson, foi puxado o Clout.
e depois a gente atribuiu o nulo para a posição do cloud, que é essa daqui. Ó, que legal! Então a gente consegue fazer esse processo fluir muito bem. Muito joia, né? A gente consegue, então, adicionar em qualquer posição e remover de qualquer posição. Vamos dar uma olhada e discutir um pouco sobre os métodos de remoção. Vou tirar um pouquinho o zoom só para a gente ver aqui. O remover do final, numa lista baseada em array, é super bom, porque você vai na posição, remove. Vai na posição, remove. Vai na posição, remove. Você vai direto na posição e remove. Isso daí é tempo constante. Ele sempre vai gastar o mesmo tempo para remover do final de uma lista baseada em array. Já para remover de qualquer posição, aí é custoso. Porque aí o que acontece? Quando eu removo de uma determinada posição, eu crio uma lacuna. Eu não posso deixar essa lacuna. Logo, eu tenho que mover. Então, se eu tenho um elemento aqui, eu quero remover esse primeiro, eu, na verdade, faço o quê? Puxo o que está na frente para cá. E aí eu coloco sobre ele. Então, eu tenho um elemento aqui, o outro, eu puxo. Pronto. Puxei ele aqui e coloquei sobre. É essa a ideia. A gente movimenta esses valores. E esse custo de movimentação é grande. E isso daí é um problema muito complicado. Listas baseadas em array têm um problema de custo, de inserir e remover elementos de posições quaisquer. Se fosse só manipulação de adiciona no início, adiciona no final e remove do final, perfeito. Lista baseada em array é extremamente rápido, é tempo constante, é odd 1, é notação Big O mais rápida que tem, é perfeito. Mas se você tiver que remover de uma posição qualquer, começa a ser custosa. Tem um custo alto remover de uma posição qualquer. E isso daí para a gente não é interessante. Então, quando você criar uma solução baseada em array, né, que tenha uma lista de valores, e você criou uma lista baseada em array, e você vai adicionar e remover de posições com muita frequência, esse cara não é uma solução boa. Mas se você tiver que consultar, vamos pegar aqui, ó. Consultar é extremamente rápido. Então, se você pegar uma lista baseada em array e adiciona elementos nela, adicionei, enchi minha lista. Quantos elementos você quiser? Legal, adicionei um monte lá. E aí você pega e quer remover elementos dela, e você só quer ir tirando do final, também é extremamente rápido. Se você quiser pegar, é rápido, porque vai no índice e pega o valor. Então, lista baseada em array, ela é muito boa para você. Adiciona tudo que você precisa adicionar. Então, adiciona tudo que você precisa adicionar. Depois de adicionado, você vai consultar. Então, ela é boa para consulta. Para consulta, ela é extremamente interessante. Ela é rápida. Mas para manipulação, você ficar adiciona, remove, adiciona, remove, adiciona em várias posições e vai removendo de posições, ela não é legal. Então, acabamos de descobrir uma vantagem e uma desvantagem de listas que são baseadas em array. Listas baseadas em array tem como vantagem se você adicionar, né, somente adicionar, ela vai colocando no final, é rápido. Se você só remover, ela vai tirando no final, também é rápido. Mas para consultar depois de adicionado, ela é perfeita, que ela tem velocidade constante. É a mesma velocidade que ela tem para inserir e para remover do final, ela tem para pegar. Então, tanto adicionar no final, como remover do final, como pegar de qualquer posição, é extremamente rápido. E isso daí é o que a gente queria, né? Então, essa ideia dessa flexibilidade e velocidade é interessante. Mas se você tiver que ficar, adiciona na posição 2, agora remove da posição 7, aí adiciona na posição 5, remove da posição 0, adiciona na posição 0, adiciona. Isso é ruim. Isso é ruim. E aí é custoso. Então, só para saber que adicionar e remover de listas baseadas em array, só se for no final, que é interessante. Se não, ela é ótima para consulta. Dou uma carga inicial nela e depois eu uso ela somente para consultar. Se eu ficar usando ela para pegar uma determinada posição
e vou, por exemplo, numa lista baseada em array, lá tem o seu próprio método ponto sorte. Mas se você quiser ordenar com o seu método baseado lá, o seu método sorte, lista baseada em array não é legal. Ela não é legal para fazer isso. Ela tem um custo considerável para você ficar fazendo essa brincadeira, porque quando você pega um elemento, remove um elemento, ele move todos os demais, né, uma casa para trás. Quando você vai adicionar, então eu vou trocar ele de posição. Ele vai adicionar aqui, antes de adicionar, ele move todo mundo uma casinha para frente e depois coloca o elemento na posição. Isso é um custo alto, computacionalmente falando. Você tem que manipular, você tem que mover muitos dados para poder fazer isso. Não é legal. Então, para esse tipo de movimentação, ela não é interessante. Fica a dica, então. Só que, se você está percebendo, eu falo lista baseada em array. Se você falar, né, em inglês, você tem um array list, você vai falar assim, mas uma classe array list que eu estava lendo, ela não tem limite de tamanho. E aqui você tem um limite de tamanho. Eu falo, é verdade. Aqui eu tenho um limite de tamanho. Tem como redimensionar um array? Não, não tem como redimensionar um array. Redimensionar um array é algo que não dá para fazer. Uma vez dado o tamanho do array, o array não muda de tamanho. Ele não muda. E assim, eu fui enfático, ele não muda. Aí você fala assim, bem, tem alguma coisa errada. Eu falo, por quê? Porque pensando cá com os meus botões, um array list é uma lista baseada em um array. Então, um array list é uma camada de abstração para manipulação de um array. É verdade. Um array list, a classe array list é uma camada de abstração para tudo isso que a gente fez na mão. Aí você fala, entendi. Tá. Se ela é uma camada de abstração para um array, quer dizer que por debaixo dos panos de um array list tem um array? Tem. É isso mesmo, tem um array ali. Ah, então peraí, como que ele muda de tamanho ou não tem limite de tamanho? Tem limite de tamanho sim, tem o limite de tamanho de inteiro, né? Ele vai adicionar até acabar com os espaços dele lá. Ou do long, não sei. Eu não sei se é inteiro ou se é long o índice dele. Pô, então eu vou declarar um array do tamanho de um inteiro. Caraca, se eu declarar um array do tamanho de um inteiro, eu estou declarando um array de 2 bilhões de elementos. E eu estou fazendo um array list para adicionar um. Não é inteligente isso, né? Não, não é inteligente. Eu concordo com você que não é inteligente. Então você deve estar pensando assim: então como ele vai adicionando elementos e vai adicionando elementos e não estoura o tamanho dele? Existe uma técnica, né? A gente tem uma técnica muito bacana que, na verdade, os arrays baseados nisso, o array list, ele implementa por debaixo dos panos. E essa técnica, ela faz o seguinte, ela faz com que, graças à orientação a objetos, e aí é uma coisa fabulosa da orientação a objetos, a gente faça uma jogadinha. E aí é um problema do array list, é um problema performático que a gente tem. Só um minutinho molhar o bico. E aí o que acontece? É um problema performático que a gente tem. Se, por exemplo, quando acaba o espaço do meu array, se acabou o espaço, eu falar para você, olha, cria um novo array, uma posição a mais e copia todo mundo para ele. Cada vez que você for adicionar, eu tiver que fazer o processo de copiar todas as posições, se torna impraticável, né? E eu declarar um array de um tamanho absurdamente gigante é outra coisa impraticável, porque ocupa memória. Se eu declarar um array, por exemplo, de 2 bilhões de posição, isso ocupa memória. E isso daí não é interessante para mim. Bom, então como solucionar esse problema? E se eu criar um array com menor tamanho
possível, né? Um tamanho pequeno. Se eu estou querendo array, você concorda comigo que nós temos por objetivo adicionar mais de uma coisa? Mais de uma coisa, eu entendo que começa com dois. Então, ter pelo menos duas coisas. Então, eu poderia falar para você assim: a gente começa aqui com pelo menos tamanho 2. Então, a gente começa aí pelo menos com tamanho 2. Eu acho que é legal começar com tamanho 2. E aí, a gente pode fazer uma técnica de validação que, quando ele chegar em um determinado momento, a gente aumenta uma quantidade de elementos. Matematicamente falando, a melhor solução é dobrar o array de tamanho. Então, é entendido que quando você chega. A técnica, na verdade, consiste quando você chega na metade do tamanho dele, na metade da ocupação, ele já dobra de tamanho para que você continue inserindo elementos sem ter problema. Por que, que ele faz isso daí? Porque quando ele chega na metade do tamanho e você está num processo de inserção, ele imagina que você vai continuar crescendo. Então ele já dobra o tamanho e move metade dos elementos. Ele não espera chegar a todo mundo para ter esse custo minimizado. Aqui, para a gente, eu vou fazer quando ele chega no total. Então, quando ele chegar no total, ele vai dobrar de tamanho. Então, vamos fazer ele dobrar de tamanho quando eu loto o meu array. Quando eu chego com o meu array num tamanho total, eu vou fazer com que ele dobre de tamanho. Diminuir o tamanho, eu acho que não é preciso. Então, se você pegou, adicionou um monte, você dobrou, depois você reduzir eu acho que já não é necessário. Mas se vocês quiserem, a gente pode até brincar de implementar. Mas por enquanto, eu acho que somente dobrar para a gente parar de ter problema de limite de quantidade de alunos que a gente vai inserir, eu acho extremamente legal. Então a gente pode pensar em fazer isso daí sim. Para montar essa estrutura, eu vou criar um método junto aqui dos métodos privados que a gente tem. Eu vou criar um método privado também, private, ele não retorna nada. Sei lá, como que eu vou chamar? Gerencia tamanho? Vou chamar de gerencia tamanho. Acho que fica legal. Gerencia tamanho. O que eu quero fazer aqui é literalmente gerenciar o tamanho do meu array. Para fazer essa gerência do tamanho do meu array, a gente fez a gente discutiu que quando ele chegasse em um determinado ponto, o real, eu acho que é metade do tamanho, se eu não estou enganado, eu acho que isso aí tem na documentação, né, a explicação, mas quando ele chega em um determinado ponto, e aí a gente vai decidir o ponto, a gente vai dobrar ele de tamanho, ou a gente vai acrescentar mais elementos nele. Então, primeira coisa, a gente tem que testar, né? Quando ele chega no tamanho total, né? Então, quando que ele chega no tamanho total? Quando o total de alunos que a gente tem aqui, que é essa variável que a gente está controlando, né? Essa variávelzinha aqui, total de alunos, chega no tamanho do meu array. Quando os dois são iguais, o total de alunos é igual ao tamanho do array, ele chegou no limite. Ou seja, eu adicionei um aluno, aí foi para 1. Adicionei mais um aluno, esse cara daqui foi para 2. Ou seja, quando eu adiciono 2 alunos, ele chega no total de encher esse array daqui. Está no momento da gente fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer é fazer esse teste. Eu quero verificar se o total de alunos é igual ao meu alunos ponto seu tamanho. Se ele é igual ao tamanho do meu array de alunos. Se for igual, quer dizer então que eu cheguei no limite. E aí você deve estar pensando, cheguei no limite, então eu vou pegar e vou fazer, sei lá, como que a gente declarou? Vou copiar até a declaração aqui, ó. Vou pegar essa declaração daqui. Eu vou pegar e declarar aqui, ó, alunos igual a new, e aqui eu vou pegar tamanho dele
vezes 2. Né? Ou total de alunos vezes 2, tanto faz, se os dois estão apontando para o mesmo valor, porque entrou no if, porque estão iguais, né? Você pode falar assim, vou fazer isso daí. Aí fala, perfeito, é muito legal essa ideia, só que o que acontece, né? Será que isso daqui pode? Será que isso aqui dá certo? Eu posso, na verdade eu não vou redeclarar, né? Eu poderia fazer isso daqui, né? Eu vou pegar o alunos e dizer que o aluno é igual a um novo aluno lá, eu posso? Se eu fizer isso daqui, ó, vou colocar o gerencia tamanho, beleza? Gerencia tamanho, eu vou chamar ele aqui no meu lista cheia. Então, o meu lista cheia, na verdade, vai fazer o gerenciar tamanho só para não sair mudando em todo mundo, né? E aí, obviamente, ele não vai mais fazer isso daqui. E aí, esse cara nunca mais vai ser executado. Ou seja, eu não preciso ter ele, eu vou trocar em tudo quanto é lugar, largar a mão de ser preguiçoso, né? Vou deixar aqui o método, ele não vai ser mais utilizado, eu vou chamar aqui, ó, lista cheia. Lista cheia. Lista vazia não, lista vazia não. Lista vazia não, total de alunos. Eu acho que só era ali nos 3 métodos, né? Só tem 2 chamadas dele, eu acho que tá bom. Fica legal. E a gente tem aqui. Beleza, eu acho que é isso. Vou compilar esse cara aqui para ver se tem algum erro. Não tem. Vamos lá e testar a execução, né? Vamos testar a execução. Vou rodar aqui a execução. A gente não viu muita coisa. Peraí, deixa eu fazer mais uma modificação importante. No toString, eu quero mostrar a quantidade de alunos e o tamanho do array. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E agora, alunos ponto. Olha lá. Acho que aí fica legal, né? Vou só dar uma quebradinha aqui para vocês terem o que a gente está montando, né? Vai ficar tudo numa linha só, mas é isso daqui. Compilou, ok. Vamos lá executar. Rodou. Vamos ver o que está saindo aqui. Começou lá no início, eu tenho ninguém. Então, meu array começa com tamanho 2 e ele está vazio, nulo, nulo. Eu adiciono 1, ele tem tamanho 1, tem um elemento lá dentro, 1 de 2. Adiciono um segundo, ele tem 2 de 2. Ainda não é para fazer. Se eu tentar adicionar alguém, ele adiciona. Então, de 2 passou para 3. Só que ele dobrou de tamanho, virou 4. Mas espera aí. Cadê, ó lá? José Everson, Albertino, eu só tenho o Claude, cadê os outros? Meu, sumiu, sumiu. Aí eu tento adicionar o Dionésio vai, ficou 4 de 4. E, meu, que loucura, ele perdeu, ficou com uns buracos. Não deu certo, não deu certo. O problema está aqui, ó. O que aconteceu? Quando eu atribuí um novo array, quando eu fiz essa chamada de uma nova instância, só mostrar aqui, cadê a nova instância? Está lá no começo. Aqui. Quando eu fiz isso daqui, ele criou um novo array. Lembra que isso daqui é orientação objeto. Então, ele declarou uma nova instância de um array, um novo objeto array, todo vazio. Literalmente, todo vazio. Quando eu declarei esse objeto todo vazio, olha que droga, eu perdi os dados que estavam lá. Problema, né? Eu não posso perder os dados que estão lá. Caraca, não posso perder. Então, o que eu posso fazer para não ter esse tipo de problema? Bom, eu estou declarando um novo, né? Um novo array. Eu vou declarar um novo array. Então, eu vou declarar aqui um novo array. Aluno, um novo array. Declarei um novo array com o dobro do tamanho. Beleza, declarei um novo array com o dobro do tamanho. E agora, o que eu posso fazer com esse novo? Não dá para simplesmente chegar e falar assim, olha, a partir desse momento, não chama mais de alunos, chama de novo. Eu não posso fazer isso. Mudar esse nome, eu posso?
Não, não posso. Mas eu posso copiar todos os valores que estavam lá em alunos para o novo. Então, isso eu posso. Eu posso fazer um for, e esse for a gente vai copiar todo mundo. E não vai escapar de iterar dessa forma. Isso daí não vai ter como. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar da primeira posição até a quantidade de alunos desse cara, né, até o tamanho dele, e a gente vai copiar. Então, eu vou falar lá aqui, int, posição atual começando em 0, posição atual sendo menor que, aí é esse tamanho daqui, eu estou usando ele mesmo, olha lá, o tamanho do array, atual mais. O que, que eu vou falar? Eu vou falar que o novo eu tenho certeza que tem mais posições, então eu não preciso me preocupar com ele, que ele vai caber o alunos dentro dele. O novo array na posição atual vai receber o alunos na posição atual e vai copiar todo mundo para lá. Copiou todo mundo. Agora, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente uma cópia de alunos. Então, o meu novo array maior tem uma cópia de alunos. Aí você fala assim: ah, show de bola, eu tenho uma cópia de alunos, mas eu ainda não entendi como que eu vou solucionar o problema do nome. A gente tem que lembrar que a gente está em orientação objeto, né? Vamos pensar orientado objeto. Quando eu faço new alguma coisa, eu criei uma instância em memória de um objeto. A referência é o nome. Então, o nome do objeto é uma referência para uma instância. Então, para o new, a gente tem uma referência para aquele array de tamanho 2 que a gente tinha declarado, né? Olha lá, aquele array é uma referência de memória de tamanho 2, a gente criou uma referência chamada alunos para ele. Então, o array de tamanho 2 tem uma referência chamada alunos. Eu criei um array novo de tamanho 4 com todos os elementos anteriores. Logo, o que, que eu preciso falar? Eu preciso falar que o alunos agora vai apontar para esse novo array. Então, eu vou usar a orientação objeto. Orientação objeto na veia, ó, alunos vai apontar para o novo array de alunos. Os dois vão estar apontando para essa nova instância. Como alunos foi declarado como privado, como atributo privado, ele vai ter uma referência para cá. Logo, o que acontece? O gerencia, depois que finalizado, ele vai destruir o novo, mas a referência não, porque esse cara está apontando, está sendo usado. Joia, ele vai continuar compilando esse cara daqui, belezinha, executando o mesmo exemplo, né? Vamos lá, ó, executando. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Ó, lá no início, tinha nenhum de 2, 1 de 2, 2 de 2. Quando eu adicionei mais um, ele dobrou o tamanho, ficou com o tamanho 4. Quando eu adiciono mais um, ele fica amarrado no tamanho 4. Beleza, ele estava excluindo, diminuindo. E agora, e se eu for aumentando, né? Eu vou pegar agora e vou fazer aqui uns adiciona. E aí, para mim, não tem importância aonde. Eu só quero adicionar. Adiciona. Vou colocar no final, porque eu sei que é o processo mais rápido. E aí vai ser um novo aluno. E eu vou chamar aqui de aluno 1. E eu vou adicionar alguns alunos aqui. Não sei quantos eu estou adicionando. Só estou adicionando. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5, aluno 6, aluno 7, aluno 8, aluno 9, aluno 10, aluno 11. Estou adicionando aí uma X quantidade de alunos aí. 11 alunos, né? E aí vamos ver o que, que acontece, né? Eu quero ver em cada momento o que, que vai acontecer. Cada hora que eu adicionar um aluno, eu quero ver. Então, eu vou vir aqui, adicionei mais um aluno. Quero ver o que, que aconteceu.
Adicionei mais um aluno, quero ver o que aconteceu e vou fazer isso para todos. Poderia colocar uma impressão só no final, mas eu quero ver o processo de crescimento, o que que ele faz, como que ele gerencia esse crescimento daí, né? Por conta disso, vou fazer várias e várias vezes esse processo daqui. Então, vou colocar aqui as várias impressões. Só para a gente ver acontecendo, para ver o que, que acontece com esse gerenciamento de crescimento que a gente bolou aqui. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Compilei meu programa. Executei o meu programa. Vamos lá no início. Tem muitas impressões e vamos ver o que está acontecendo, né? Começamos, aí a gente vai do início para ver. Não tinha ninguém. Declaramos o nosso curso. Ele não tem nem nome, nem nada. Não tem nenhum aluno. Aí a gente adicionou o nome do nosso curso, que é o Artes Culinárias para Solteiros na Pandemia. Adicionamos o nosso primeiro aluno, José Everson, no início. Depois adicionamos o nosso aluno Albertino também no início, ele lotou aquele arraste tamanho 2. Quando fomos adicionar o Cloud, a gente colocou adicionar na posição 1. Então, para adicionar o Cloud, 2 já não daria, ele dobrou o nosso arraste tamanho, de 2 passou para 4, e ele deixou isso daqui copiado com 2 posições nulas. E agora ele adicionou o Cloud na posição 1, tanto é que ele empurrou o Albertino para a posição 2 e funcionou tranquilo. Adicionamos o Dionésio na primeira posição, ele empurrou todo mundo para frente. Pegamos o aluno Albertino, removemos o último da última posição, removemos da primeira posição, tudo ok. Aí a gente começou a adicionar alunos. Adicionamos o aluno 1, foi para 3. Adicionamos o aluno 2, 4, 4 de 4. Quando formos adicionar o aluno 5, ele dobrou de tamanho. Então, você pode ver que tem 4, 8. Temos 8 possibilidades de guardar alunos. E aí, a gente conseguiu colocar mais um. Foi para 5, 6, 7. Adicionamos mais um, 8. Lotou. Se eu tentar adicionar mais um, o que, que ele faz? Ele dobra o tamanho, de 8 foi para 16, e aí ele estava aqui, copiou todo esse conteúdo de volta lá, então copiou todo esse conteúdo, então copiou todos os 8 alunos, e adicionou o próximo porque tinha espaço. E aí a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vazias. Adiciono mais uma, ele vai, mais outra, ele vai, e ele vai indo, ó. Tudo bonitinho, adicionando, numa boa. Se eu colocar mais 4 adições, ele dobra para 32. E ele vai fazendo isso daí. Então, matematicamente falando, ele vai dobrando de tamanho e ele vai diminuindo a quantidade de vezes que ele dobra. Então, é interessante esse processo de gerência. Nós modificamos, esticamos o nosso array, modificamos o tamanho do nosso array? Não. Usamos orientação objeto. Fizemos o quê? Nós declaramos um novo array com o tamanho que a gente queria e mudamos a referência dele. Orientação a objetos na veia. Quando eu falei que realmente a gente usaria orientação a objeto e somente se a gente tivesse muita consciência de orientação a objeto, faria sentido eu aumentar entre aspas, né? Porque a gente não aumenta, a gente cria, a gente faz com que ele se referencie a uma nova instância, faria sentido. Se não, imagina eu falar num segundo semestre que a gente não viu orientação a objeto, que eu estou fazendo uma nova referência. Talvez no terceiro faça até sentido no final, mas para a gente agora, no quarto semestre, faz muito mais sentido. Orientação a objeto serve justamente para solucionar problemas. É muito lindo, né? Funciona muito bem. E aí a gente conseguiu agora, nesse momento, melhorar. O que eu vou fazer para fechar o pacote desse cara daqui e a gente dar uma respiradinha, né? Lembra que a gente tinha feito aqui embaixo, né? Um toString, o nosso toString está iterando todo o nosso array. Isso daqui não é legal. Não é.
Eu deixei para que a gente pudesse visualizar aqueles nulos lá. Mas não fica legal. Você percebe que não fica legal na saída, né? Se você executa aqui, fica estranho, né? Pô, fica cheio de nulo, fica zoado. Eu não quero que apareça isso. Se eu não quero que apareça isso, você pode vir aqui e fazer um if, né? Por exemplo, if aluno não igual a null. Se aluno não for igual a nulo, você imprime, faz isso daqui. Mas, putz, fazer isso daqui, ele ainda vai iterar todo mundo. A gente pode melhorar um pouquinho a performance. Trocando um for each padrãozão, a gente troca esse for each padrãozão por um for convencional, né? E ele vai ser agora até a quantidade real de elementos que a gente tem. Então, eu vou deixar esse cara aqui, vou copiar ele, né? Vou fazer uma cópia, e vou comentar esse código daqui, só para a gente ter ele armazenado. Olha lá, bonitinho. É o mesmo codigão bonitinho, feito. Vou trocar esse for que a gente tem aqui, que é um for each, por um for convencional. Então, a gente vai fazer aqui int posição atual, começando em 0, indo até atual menor que o total de alunos e o atual sendo incrementado de 1 em 1. Agora, eu vou até o total de alunos somente. Eu não passo disso. Não vou mais precisar desse if, não preciso dessa chave. E aí a gente tem aqui, bonitinho, né? Olha lá. Joia, legal demais, ó. A gente fez uma coisinha boba, uma modificação muito simplória, que a gente trocou um for each com um if por um for convencional que vai até lá. A gente está diminuindo o quanto nós temos que percorrer o array cada vez que a gente imprime, melhorando um pouquinho mais o desempenho. Sempre pensando nos pequenos ganhos, a gente consegue, sei lá, se essa lista for extremamente grande, a gente consegue otimização. Por menor que seja, a gente ganha no mínimo, e isso sendo usado várias e várias vezes em vários contextos, a gente tem aí um ganho significativo, né? E isso daí vai ficar agora, aluno, né? Alunos, cadê? Alunos na posição atual. Desculpa, tinha esquecido de atualizar aqui. Alunos na posição atual. Olha lá, bonitinho. Alunos na posição atual. Vamos ver rodando o que aconteceu, né? Olha que legal a nossa saída, ó. A nossa saída agora ficou lá, ó. Não tem um aluno. Tá aqui, ó. Lá, não tem nenhum aluno. Tenho um, tenho dois, tenho três. Ele não está mais mostrando aqueles nulos, né? Olha lá, bonitinho. Tudo ele vai, mesmo eu sabendo, e aqui foi porque a gente queria saber, né? Que tem tamanho 4, ele está lá mostrando, ó. Que tá bonitinho. Dobrou, ó. 8, ele mostrou apenas o 5. E olha só que legal. Ó, ele não tem nulos aparecendo. Ficou uma visualização mais clean, né? Ficou melhor de ser visto. Olha lá, o 10, e aí ele matou lá no final. Tem ainda 3 posições que estão disponíveis, que estão em nulo. Nós sabemos que é verdade isso, mas só que a gente não visualiza. Cria-se uma camada de abstração. Você não precisa mais, nesse momento, se preocupar com isso daqui, com o tamanho. O nosso gerencia tamanho se preocupa e ele toma conta disso por nós. Ele vai fazer com que o nosso array cresça. Discutindo um pouco mais, por que na verdade, é feito quando o tamanho do array, a quantidade total de elementos ocupados chega na metade do array. Porque você, imagina aqui, você tem 4 elementos num array de tamanho 4. Você vai criar agora um de tamanho 8, vai ter que copiar 4 elementos. E se, quando você tivesse colocado 2 elementos, você tivesse dobrado ele de tamanho aqui, dobrou de tamanho, então dobrou de tamanho, quantos elementos você tem que copiar? 2. E você está vendo que ele está crescendo.
Quando ele chegar aqui, você já cresceu. Então, também é uma técnica bacana que melhora a performance. Isso daí são estudos matemáticos que provam a melhoria a melhoria da performance de execução, você dobrando o teu array antes do momento que ele deveria dobrar. Você não esperar ele preencher, porque quando você espera ele preencher, você tem que copiar todos os elementos. Se você fizer isso na metade do tempo, dobrar ele de tamanho na metade do tempo, você tem que copiar metade dos elementos que você teria que copiar. Logo, é mais rápido. Isso daí que é o interessante da técnica do array list. As listas baseadas em array, elas se usam dessa é, desse artifício matemático de calcular e ver performance para fazer a otimização do gerenciamento do tamanho. Fica a dica aí, se vocês quiserem testar, um bom teste, uma boa implementação, é você dobrar quando ele chegar na metade do tamanho, por exemplo, ou 75%, e aí é o cálculo que você quiser fazer para otimizar. Isso é uma medida bem bacana para ser testado. Fica a dica aí para teste. Na próxima aula a gente vai dar continuidade nas nossas listas baseadas em array.